Hoje é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. A data marca a aprovação da primeira lei brasileira contra o racismo, em 1951, a Lei Afonso Arinos. E, além dela, um marco importante veio com a Constituição de 1988, que tornou o racismo um crime inafiançável. Pois é, apesar desses avanços legais, a aplicação da lei é outra história. Sobre isso eu conversei com o professor livre-docente da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e pesquisador do racismo no país, Denis de Oliveira. O que foi importante é que nós tivemos um avanço da Lei Afonso Arinos, né, de 1951, para o dispositivo constitucional de 88, né, que torna o racismo como crime inafiançável. Porque a Lei Afonso Arinos, ela considerava o racismo como contravenção, que é um tipo de uma classificação criminal menor, né? E aí passa a ser crime, né? Inafiançável e prescritível a partir da Constituição de 88, e depois esse dispositivo constitucional foi regulamentada pela Lei 7716/89, a chamada Lei KO, proposta pelo deputado federal Carlos Alberto Oliveira, do PDT do Rio, que infelizmente já falecido, que regulamenta, né, essa dispositivo constitucional. Qual a importância, né, dessa questão jurídica? Que ela reconhece, né, que a prática do racismo ela é intolerável na democracia. Ao criminalizar o racismo, né, a prática do racismo, então considera que isso não é admissível numa pactuação democrática. Isso é importante. Então, eu acredito que o avanço legal ele foi nesse sentido. E a partir disso nós tivemos aí, né, alguns avanços jurídicos, como o Estatuto da Igualdade Racial, proposta pelo senador Paulo Paim, a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira nas escolas, depois modificada com a Lei 11.645, que incluiu também a temática indígena, a Lei de Cotas, né, no serviço público, a Lei de Cotas nas universidades. Enfim, tivemos avanços legais bem significativos aí, tanto na criminalização da prática do racismo, como na construção das chamadas políticas de ação afirmativa. Então, isso é importante, né? Foi uma conquista do movimento social negro. O problema é que você se depara com uma presença do racismo dentro das dimensões institucionais. Então, o que acontece? Pegando particularmente aí a lei que criminaliza o racismo, você não tem ainda, né, na cultura jurídica, na cultura institucional, dos aparatos responsáveis para punir os crimes, esse compromisso, essa consciência, essa percepção do racismo como um crime que deve ser combatido com toda a força. Cada vez mais pessoas negras assumem lugares de poder dentro da sociedade. Isso pode ser uma forma de transformar essa cultura jurídica? Sem dúvida. Nós tivemos um avanço muito importante com as ações afirmativas e particularmente com as cotas nas universidades. Aí a formação de mais pessoas negras com um nível superior, né, com uma qualificação superior, que vão ocupando esses espaços de poder importantes, né, na área jurídica particularmente. Entretanto, o avanço é muito lento. Tá? O número de pessoas negras, por exemplo, que ocupam os aparatos jurídicos, embora tenha avançado, ainda é pequeno. E nós temos dificuldades, por exemplo, nos órgãos superiores. Né? Ainda o aparato jurídico ele é extremamente elitista. E não que não haja pessoas com essa qualificação, mas que elas passam por uma série de filtros e crivos no qual essa perspectiva racial está presente. Então, ainda temos que avançar muito, né, para você efetivamente chegar numa presença equitativa de negros e negras no espaço de poder. Obviamente, a luta antirracista não é só do movimento negro, deve ser de toda a sociedade. Como é que essa luta pode ter alianças? Como é que ela pode ter aliados? Uma coisa que é importante, nós entendemos que a democracia no Brasil ela não se consolida enquanto você tiver desigualdades raciais e de gênero, né, estabelecidas. É muito importante apontar isso. Então, num país no qual 56% da população ela se declara negra, preta ou parda, ou negra, né, e você ter aí, né, essa composição racial da população brasileira não refletida, por exemplo, no Congresso Nacional, não refletida no Supremo Tribunal Federal. E, além disso, você ter práticas racistas, por exemplo, na violência policial, no acesso a cargos mais qualificados e tudo isso, você não tem democracia sendo realizada em termos substantivos.
Uma coisa que a gente fala bastante, eu faço parte de uma organização chamada Rede Quilombação, a gente fala muito que a democracia ainda não chegou para a população negra da periferia. A democracia para essa população negra da periferia, ela é meramente formal, é você ir votar e pronto, né? Ter só o processo eleitoral, que é importante, evidentemente, mas a democracia é muito mais do que isso. A gente tem que ampliar o conceito de democracia para o exercício substantivo dos direitos e de igualdade de oportunidades. Por isso, o racismo ele não combina com democracia, o machismo não combina com democracia. É necessário que toda a sociedade que efetivamente defenda a democracia se comprometa com uma agenda de combate a essas chagas que historicamente ainda marcam a sociedade brasileira.